Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal mais uma vez para mais uma dica de interpretação da Bíblia. Nós já vimos a primeira dica que fala sobre a necessidade da gente ter bastante atenção quando a gente está lendo e estudando um texto da Bíblia. E hoje eu vou dar mais uma dica que eu considero assim básica, mas ao mesmo tempo muito importante para quem quer tirar suas dúvidas, entender um texto, entender um versículo e tirar a confusão às vezes que tem quando está lendo um texto, tá bom? Então vamos lá para mais essa dica. Muitas vezes quando a gente está lendo um texto da Bíblia na nossa casa e a gente depara com um texto, um capítulo ou mesmo um versículo que a gente lê assim, a gente não tem noção do que aquilo ali significa, né? Eu já passei por isso várias vezes. E um exemplo que eu quero colocar para vocês aqui agora, alguns exemplos, vocês vão ver comigo que é assim que acontece. Tem um texto lá em Atos 23:10, que ele diz assim, tomando vulto a celeuma. Eu lembro quando eu li isso aqui, eu falei, o que é isso, né? Aí eu tive que procurar no dicionário, porque era uma palavra muito complicada para mim naquela época. Tem outros textos, né? Mateus 14:25, quando fala assim, na quarta vigília da noite. Você fala, o que significa quarta vigília da noite? Então tem vários casos. Tem uma versão também em português, da King James, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que diz assim, no Salmo 92:10, fala, mas o meu chifre, tu o exaltarás como o chifre de um unicórnio. Olha só, mas o meu chifre. Então, quando você olha na nossa cultura hoje, olhar esse versículo assim, você fala, gente, tem coisa esquisita nisso aí. Então, quando isso acontecer, quando você estiver lendo, estudando, e aqui vai essa dica de hoje, né? Que diz assim, procure ler o texto em várias versões ou traduções da Bíblia. Então, procure ler o texto em outras versões, outras traduções, que você vai descobrir muita coisa. Quando eu estou estudando um texto da Bíblia, preparando um sermão, muitas vezes eu também me deparo com uma dificuldade, com uma dúvida assim, num texto. Então o que eu faço? Eu procuro ler em várias versões diferentes em português. Tem muitas versões assim em português, muitas. Quem quer realmente, eu tenho umas aqui, por exemplo, eu uso uma aqui da Almeida, revista e atualizada, tem aqui a nova versão internacional, são versões que eu uso aqui no meu dia a dia, né? Tem uma aqui também, a Bíblia de Estudo de Conselheiro, que é a nova Almeida atualizada. Tem também agora uma Bíblia mais recente, né, que é a nova versão transformadora, muito boa, tá? Muito boa para quem gosta de estudar. Tem aqui Novo Testamento, King James. Eu uso aqui um Novo Testamento grego também, interlinear, o texto grego em inglês. Tem um outro Novo Testamento e tem também várias outras Bíblias em português que quando você está com dúvida, é só você ir lá e consultar essas outras Bíblias. Muitas dúvidas, muitas, são tiradas quando você lê versões diferentes. Agora, se você não tem Bíblia na sua casa, você pode baixar no seu celular hoje programas de Bíblia. Depois eu vou colocar para vocês aqui alguns nomes de alguns programas que você coloca no seu celular que aparece uma quantidade enorme de versões da Bíblia para você comparar. Você pega um versículo, você pode checar em várias versões diferentes, tudo gratuitamente, tudo assim na palma da mão. Então, dúvida
é tirada quando você analisa essas várias versões. E outra coisa, quais são as vantagens de você ficar consultando essas versões da Bíblia? Eu já falei, a primeira coisa é você tirar uma dúvida de um versículo ali que você não está entendendo uma palavra, o sentido do versículo. Ver também a possibilidade de outras traduções, porque quando você vê várias Bíblias, são várias traduções diferentes. No curso de grego, por exemplo, os alunos que já sabem um pouco de grego, você dá um texto ali de 1 João para eles traduzirem, aparecem traduções diferentes, uma boa, outra melhor, com a Bíblia é a mesma coisa. Tem várias versões diferentes para você poder checar aí a sua dúvida. É importante também para você checar omissões em algumas Bíblias, porque às vezes você está lendo um texto na Bíblia e na outra Bíblia não tem uma determinada palavra, não tem uma expressão ou não tem um pedaço de um versículo. Então, quando você checa versões diferentes, você tira essas dúvidas de omissões desses textos, né? E outra coisa que é muito importante também, quando você consulta várias Bíblias, é que você vai ficar mais atento com algumas versões que são mais tendenciosas teologicamente. Porque isso, infelizmente, está acontecendo hoje, né? Pessoas que colocam uma Bíblia aí, lançam uma Bíblia com uma tradução comprovadamente modificada com um propósito diferente. Então, por isso que temos essa vantagem de você consultar várias Bíblias quando você tem essas dúvidas. Agora, quando a gente fala sobre isso, geralmente surgem algumas perguntas, né? A primeira pergunta que geralmente aparece é o seguinte: por que existem tantas versões diferentes, tantas traduções, tantas Bíblias diferentes, com alguma coisinha ou outra ali diferente? Esse assunto é um assunto longo. Isso aqui não tem um propósito de ser um curso de bibliologia, uma exposição da formação da Bíblia, da formação do texto. Mas eu vou explicar para vocês, assim, basicamente, o que acontece, né? Vou mostrar para vocês aqui um gráfico bem simplesinho do que acontece para a gente ter várias versões aqui diferentes. A gente sabe que os autores, quando eles escreveram aqueles textos, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu o texto dele, aquilo ali é chamado vamos colocar o nome ali, de documentos originais. E nós temos documentos originais do Antigo Testamento e tivemos também os documentos originais do Novo Testamento, aquele que o autor ali escreveu. Só que a gente sabe que, à medida que o material ia envelhecendo, eles iam produzindo várias cópias, muitas cópias. O Antigo Testamento tem várias cópias que foram feitas, né? O pessoal copiava, fazia uma cópia. O Novo Testamento também nem se fala. Há uma quantidade enorme de cópias que eles foram mandando, produzindo. E dessas cópias, as pessoas pegam e fazem uma tradução para um determinado idioma. No caso aqui foi João Ferreira de Almeida, que ele fez a tradução para o português. E depois eu até aconselho vocês aí no YouTube, eu vou colocar para vocês aqui um link para vocês conhecerem um pouco da vida desse homem. Quem foi João Ferreira de Almeida? O que aconteceu? Como foi que essa Bíblia chegou até nós? Então foi feita a Bíblia, tradução para o português. E hoje a gente tem a Almeida Revista Atualizada, Almeida
revista e corrigida, fiel, a nova tradução na linguagem de hoje, tem a Bíblia de Jerusalém, tem várias outras traduções em português, e dessas traduções em português, aí aparecem várias outras Bíblias. Tem a Bíblia anotada, tem a Bíblia de estudo, de Scofield, tem a Bíblia Vida Nova, tem a Bíblia Conselheira, tem NVI, NVT, várias outras Bíblias, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do filho, da sogra, tem Bíblia hoje para todo lado, para todo mundo. Agora, por que aconteceu essas mudanças? Por que acontecem essas mudanças assim no texto? É isso que eu quero falar para vocês agora. Geralmente, quando um editor quer fazer uma tradução dos textos originais, das cópias para o português, antigamente eles escolhiam uma quantidade de manuscritos que eles iriam consultar para fazer aquela tradução. Então, surgiu um grupo que resolveu valorizar um grupo de manuscritos que é chamado aí o grupo majoritário, um grupo a maioria dos manuscritos. Teve um outro grupo que resolveu valorizar aqueles manuscritos que são mais antigos, mais perto dos originais. Então, como existe uma quantidade grande de manuscritos, eles resolveram fazer essas traduções. Não há nada de errado com isso. Isso é bom e isso enriquece, que a gente tem várias versões diferentes. As modificações que aparecem assim no texto são coisas mínimas, que podem ser facilmente resolvidas quando você consulta, você estuda tudo isso. Agora, uma outra causa dessa mudança nas Bíblias que a gente vê é porque algumas Bíblias elas têm uma linguagem assim mais literal ao texto grego, e também aquela forma mais antiga, de um português mais antigo. Por isso que a gente vai ter essas versões assim que tem aquele português mais difícil. E tem também um grupo que ele vai ser fiel também ao texto, mas vai mudar assim para colocar uma equivalência que a gente vai poder entender o texto mais facilmente na nossa linguagem do português hoje. Então aí nós temos a NVI, a NVT, que vai fazer esse trabalho para a gente, né? Aí vem a pergunta: qual é a melhor versão? Qual é a melhor tradução? Eu acho que depende. Se você quer estudar teologia profundamente, conhecer um texto, você vai usar um texto com uma linguagem mais antigo, você vai usar versões diferentes. Você vai usar aí uma revista atualizada, uma NVI, por exemplo. Agora, se você vai falar para um grupo, você vai pregar num presídio, vai falar para umas pessoas que não conhecem tanto a Bíblia, você vai usar uma linguagem mais fácil, um português mais fácil daquele pessoal entender. Então é assim que funciona. Vai depender do propósito, né? A Bíblia que eu uso, eu geralmente, como eu estudei usando a revista e atualizada, eu passei muitos anos memorizando o texto, memorizando versículos e mais versículos. Então hoje eu uso a revista e atualizada. Nos meus estudos, nos meus preparos, porque os versículos já estão todos na cabeça. Mas eu também consulto a NVI, a NVT, consulto muito o Novo Testamento grego para fazer traduções, para checar o texto, para
trabalhar um pouco mais no texto. Então é isso que significa você ter várias Bíblias e você consultar essas Bíblias. Isso que é importante quando você está com alguma dúvida. Então essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Então antes de terminar, eu vou deixar umas tarefas aqui para vocês. Pegue sua Bíblia, a Bíblia que você usa, e leia ali as primeiras páginas para você saber que versão que você usa, quem foi o tradutor, como que foi. Isso aí é importante. Outra coisa, instale aí no seu celular alguns programas de Bíblia e procure usar versões diferentes quando você está lendo, quando você estiver pesquisando, procure ver uma versão diferente que é muito interessante. Tem algumas versões que eles trabalham mais assim um determinado versículo e você vai ganhar muito com isso. Então, quando você faz isso, o seu estudo muda. E também conheça a história de João Ferreira de Almeida. Entra aí no YouTube e procure conhecer mais esse camarada, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês também inscrevam-se aí no meu canal para receber mais dicas, que agora nós vamos colocar bastante dica aí para vocês. A gente vai aprofundando o assunto. Também ative o sininho aí para vocês receberem mais dicas, tá bom? Um abraço e até lá.